Essa semana Pantanal faz um mês e a gente vai fazer aquele vídeo clássico falando nossas primeiras impressões da novela. Primeiras impressões não, acho que um mês já dá pra ter uma noção melhor de como a novela está, se estamos gostando ou não, o que achamos do elenco, da troca de fases, da troca de muitas fases, né? Porque Pantanal teve várias coisas. E olha que a gente produziu conteúdo sobre essa novela já, hein? Eu acho que a gente nunca teve tanto vídeo, live, comentário nas redes sociais mesmo do canal. Tudo que que é possível sobre o Pantanal, a gente tá cobrindo, a gente tá comentando. Então, bora pro vídeo, que a gente vai fazer um apanhadão sobre a primeira fase, sobre a segunda, opiniões gerais. Vai ter comentário de vocês também, né? Pra gente dissecar um pouquinho. Vai ser tudo, gente. Olha, pode ir. Flash. Gostosa. E Pantanal se inspira no gênero épico para contar a história da saga familiar dos Leôncio, partindo de 3 gerações dessa família. O Juventino, feito por Erandir Santos, o Zé Leôncio, feito inicialmente por Renato Góes, e o Jove, que na segunda fase vem a partir do Jesuíta Barbosa. É uma trama repleta por temáticas como pertencimento com o mundo ao seu redor, paternidade, herança familiar, e que de certa forma é até poético pensar que ela está sendo contada agora por Bruno Luperi, que é apenas o neto do Benedito Rui Barbosa, o ator do original da Manchete, e que por isso mesmo a gente pode logo enxergar o quanto essa passagem de bastão ela existe tanto na trama, no enredo principal da novela, uma vez que a gente vê o Zé Leôncio aprendendo a ver o Pantanal, a ver o mundo ao seu redor a partir dos olhos do seu pai, o velho Juventino, que é um homem que tem uma ligação muito íntima com a natureza, e isso é algo que encanta muito o Zé Leôncio e que faz com que a sua criação seja muito semelhante ao pai. E que essa forma, essa criação que ele tem, acaba anos depois sendo também levada para a forma como o Zé Leôncio começa a tentar criar o seu próprio filho, o Jove, que é um menino da cidade e que tem muitas diferenças, um conflito geracional daqueles bem melodramáticos, do jeito que a gente gosta. Mas antes da gente colocar aqui o carro na frente dos bois, eu queria citar rapidinho uma cena muito importante do primeiro capítulo e que pra mim sintetiza um pouco de como Pantanal ele carrega essa herança, essa passagem de bastão do Benedito Rui Barbosa pro Bruno Luperi, que é justamente numas primeiras cenas do primeiro capítulo, quando o ator Paulo Gorgulho, que interpretou o José Lucas na primeira versão da Manchete, meio que realmente passa o bastão pro Erandir Santos, que vai fazer o mesmo personagem na segunda fase. E eu acho que muito disso fala sobre o respeito que o Bruno Luperi tem com a obra original, que eu vejo, acho que a cada capítulo que a gente vai vendo de Pantanal, a gente nota como ele realmente tem um carinho muito grande por essa história. Ele obedece todas as principais pontos da trama, estão ali encruados em cada uma das cenas, mas que ao mesmo tempo ele ousa da sua própria forma, ele tem o seu jeito de contar a trama, ele tá fazendo mudanças que eu, pelo menos do meu ponto de vista, de uma pessoa que não viu o original, estou gostando muito, tá realmente atualizando a trama, e eu sinto que, pelo menos até agora, ele tá realmente fazendo tudo que uma adaptação deve ser, que é não copiar do original, mas sim expandir o original, né, amiga? Acho que isso é a coisa bonita sobre essa nova adaptação. Sim, e eu percebo isso, que eu não assisti, né, a primeira versão, mas muitas pessoas que assistiram e estão assistindo agora estão gostando, tá sendo respeitado, mas ao mesmo tempo tá sendo adaptado, né, porque é um remake, então a gente não quer que seja igual, nem tem por que ser igual. Se for pra ser igual, né, que exibissem a novela de novo, pra que tá ali, que botasse no streaming pra todo mundo assistir. Mas foi legal ter citado o primeiro capítulo, porque eu acho que já aconteceu tanta coisa desde lá, e pra mim assistir o primeiro capítulo, o sentimento de eu assistindo o primeiro capítulo e eu assistindo agora, já até mudou, porque eu lembro quando a gente assistiu o primeiro capítulo, a gente até fez uma live pros membros comentando o que a gente tinha achado do primeiro capítulo, e eu não gostei do primeiro capítulo.
Assim, tem momentos bonitos, é um capítulo lindo e contemplativo, de muitas paisagens, trilha linda e tal, mas eu lembro de pensar, assistindo esse capítulo, meu Deus, não aconteceu nada, meu Deus, qual é a premissa dessa novela? E eu fui entendendo e assistindo os outros capítulos e eu entendi que Pantanal realmente é uma coisa que você degusta aos poucos. A novela foi crescendo em mim a cada capítulo. O segundo capítulo eu já gostei bastante, o terceiro eu gostei mais ainda. E a coisa foi subindo e agora eu tô realmente apegada à novela e gostando muito de assistir. Então acho que dá pra entender que Pantanal é assim, você vai assistindo e você vai... Aquela coisa aos poucos, não é uma novela super ágil, que 1000 coisas acontecem. Eu acho que ela tem o tempo dela. E eu acho que o Bruno Luperi tá fazendo isso muito bem. Mas essa escolha do primeiro capítulo que eu vejo, eu ainda acho que foi uma escolha narrativa mesmo, pra dedicar atenção total na forma como o Juventino, ele criou o Zé Leôncio. Eu ainda acho que talvez que eles poderiam ter misturado ali o capítulo 1 com o capítulo 2, que tem mais a trama da Maria Marruá com o Gil, fazer ali uma misturela pra deixar um pouquinho mais ágil. Mas ainda assim, agora, com a gente essa visão geral que a gente tem do primeiro mês, a gente vê o quanto é importante um capítulo assim tão íntimo dos dois, pra gente entender quem é o Zé Leôncio, porque, querendo ou não, a gente sabe que o Zé Leôncio, ele era uma coisa na primeira fase, e na segunda, ele amargurou, vamos colocar assim. Ele é um homem vivido, ele é um homem que não apenas perdeu o pai, mas também perdeu o filho. Ele é um homem solitário, nessa jornada que ele tem como dono das terras, como um cara que foi abandonado 2 vezes, foi mentido 2 vezes. E eu acho que a primeira fase em si, ela consegue amarrar as pontas muito bem de boa parte dos personagens principais, seja ele, a Madeline, né, que é uma paixão fulminante que ele tem ali no começo da história, pela Filó, que é digamos, um amor sorrateiro, quase fraternal, principalmente quando ela começa a trabalhar na casa do Zé Leôncio, e eles começam a ter uma relação quase mesmo maternal, dela cuidando dele, claro que ainda guardando ali o sentimento bem forte, mas com o Zé aos poucos se distanciando, até porque quando a Madeline chega, meu amor, ela chega, e essa primeira fase, eu acho que esse ponto mais melodrama desse romance tão forte, tão poderoso, muitos poderiam dizer, é um amor à primeira vista, mas eu acho que não seria, é uma paixão que começa arrebatadora e que você crê, porque você sente que tem uma química ali muito forte, mas que ela existe por ser fulminante. Eu acho que ela é até criticada na novela, porque a gente sabe muito bem que aquilo vai dar errado, que eles têm gênios completamente diferentes e tem um casamento apressado e tantos problemas que caminham assim nesse destino dos dois, que eu acho que ela está ali justamente até por uma crítica a esse amor desenfreado, né, amiga? Ela tá ali pra você ver como é perigoso a gente ficar metendo, trocando os caminhos, apressando as coisas, perdendo as rédeas da situação. É uma história interessante. Quando a gente assiste esse casal acontecendo, a gente sabe que é uma bomba relógio, a gente sabe que eles não vão dar certo juntos, mas a gente, por algum motivo, a gente quer assistir o desenvolvimento deles, o que vai fazer eles não darem certo. E eu gostei muito, muito da primeira fase. Eu acho que ela foi uma fase pra gente se apegar mesmo aos personagens. Os atores estavam incríveis. Eu adorei acompanhar o desenvolvimento do Zé Leôncio, da Madeleine, da Filó, da Irma. Tem um capítulo, que é o capítulo da Irma, que é o que a Irma vai... Porque tem uma pequena passagem de tempo, né? Porque teve tantas passagenzinhas de tempo, né? Teve a lá do início, depois tem uma passagem de 2 anos que a Madeleine já tá fora do Pantanal, aí que a Irma vai visitar o Zé Leôncio porque ela quer saber por que você não vai procurar teu filho. E aí ela se envolve com ele. Uma teia de acontecimentos e a gente fica muito envolvido e com todos os atores, com realmente tudo que apresentam pra gente. E com o ambiente, o que eu gosto muito de Pantanal é que realmente é como se fosse um universo ali da novela no Pantanal. Aí tem o núcleo do Rio de Janeiro, que admito que é o que me interessa menos no momento, mas eu gosto tanto daquele universo, daquelas pessoas, do que elas conversam. E isso já é um ponto muito forte, né? Desde o primeiro capítulo a gente vê que eles querem apresentar aquele universo
de Pantanal mesmo, de como as coisas funcionam ali, naquele povoado, naquela cidade, na fazenda. A gente vai realmente se colocando naquele universo. Com certeza, e esse é um mérito da primeira fase muito grande do Rogério Gomes, né, do Papinha, que é o diretor artístico, que ele respeitou muito esse ritmo contemplativo da gente digerir a trama, ao mesmo tempo que tem sempre uma bela paisagem ali, de as cenas, um ritmo mais devagarzinho. A trama, ela é fácil de digerir, ela é uma trama simples. Aparentemente, assim, à primeira vista, quando a gente vai ler sua sinopse, ela parece complicada, mas no geral, ela é uma trama simples, sabe? É a velha coisa do conflito geracional do pai que tem um filho e ele não consegue lidar com ele, e ele mesmo, ele é um homem de um lugar, o filho é de outro, e também tem a forma como ele foi criado, e tá tudo ali, então conectado, os casais que a gente conhece, os triângulos amorosos, sabe? É toda a receita de bolo básica de novela, e que se a gente pegar ali os pinos certinhos, a gente entender quem são os jogadores, a gente pega numa rapidez, sabe? Não precisa, não tem muita dificuldade nisso. Até porque vejo que poucas coisas acontecem. Quando acontece, é uma coisa arrebatadora. Tipo, tem a plot agora da Juma, mas conhecendo o Jove, ele passando mal, ela pegando pra cuidar dele. Tem o velho do Rio, tem gente que acredita que ele seja o Juventino. Enfim, tudo tem várias coisinhas sobre essa trama que tem o seu próprio ritmo, e é um ritmo muito delicioso de degustar, sim, sabe? No seu próprio tintim por tintim, sabe? A gente até comentou na live, assim, que a gente comentou bastante coisa na live da troca de fases. Tinha acabado de trocar as fases, a gente falou bastante do que a gente tinha achado até então. Inclusive, vou deixar aqui no card, quem quiser assistir depois. Eu gosto muito de que como eles realmente deixaram essa parte mística na novela, mas de um jeito que fica meio que realista até. Acho que tinha gente que tava assistindo a novela esperando que a gente fosse ver a transformação em si da Maria Marruá em onça. Tipo, aquela coisa bem... Só pra ficar deitada. Tipo, aquela coisa bem ela se transformando. Mas não, sabe? Faz de um jeito tão natural e que fica combinando tanto com a novela. Eu amo elegante, a cena. É classudo, assim, sabe? É uma novela... É um classicão mesmo. Eu sinto que eu tô assistindo uma novela que é de 2022, mas ela tem uma pegada mesmo de uma novela clássica. Porque Pantanal mesmo, a de 1990 então ela consegue carregar isso. Quando eu assisto, eu sinto isso, apesar de nunca ter assistido a versão original. Eu amo a cena da Maria Marruá matando, né, o Lu... Matando não, querendo matar, né, ele que mata ela, coitada. Mas ela vai brigando com ele e bota uns sons de onça, e aí ela vai machucando ele, e, cara, aquela cena eu achei incrível, sabe? E tantas outras, eu adoro as cenas do Velho do Rio, quando ele se transforma em cobra. E é uma beleza. Sim, é uma beleza que é muito mais sobre jogos de câmera do que gráficos e efeitos especiais. É muito delicado mesmo, não tem exageros. Até isso ajuda muito a trama continuar viva por muito tempo. Querendo ou não, aquela coisa, né? Efeitos vão envelhecer. Pelo menos por enquanto a gente não conseguiu chegar naquele ponto que fica perfeito, sabe? Então, pra fazer esses truques mais práticos e mais delicados e até simples, de certa forma são efeitos simples, a gente fica mais encantado. Claro que tem alguns toques de arte, tipo o olho da Maria Marruá ficando verde e coisa. A forma como eles usam o som, você mesmo falou que eles botam o som da onça, fazem um slow motion assim diferente. O barulho da cobra, tem umas coisas, uns enfeites sim, mas eu acho que é muito dosado e muito gostoso. Eu acho bem feito mesmo. E ó, pra gente também não se prolongar tanto na primeira fase, vamos logo pular pra segunda fase e ver o que a gente tá achando das coisas agora. É interessante lembrar da nossa live que a gente fez exatamente quando tinha passado a fase, tinha ido, eu acho que uns 4 capítulos. Então agora a gente tá mais acostumado com esses novos personagens. Mais novos trinks. Acho que já está mais... Eu me sinto mais segura. Eu acho que é uma boa pergunta em conversar sobre eles. Mas uma boa pergunta, amiga. O que você acha sobre esse novo trio principal
Madeline, Filó, Zé Leôncio, você se acostumou? Eu acho que a gente deu algumas impressões naquele vídeo e agora já tá um pouco diferente. O que você sentiu? Exatamente. Algumas opiniões não mudaram tanto. Quer dizer, não, acho que... algumas mudaram pra mim. Por exemplo, eu tava ainda meio... Eu tinha visto uma cena da Filó e do Zé Leôncio na segunda fase que eu falei, eu gostei deles agora. Eu tava meio reticente ainda em relação aos dois, mas o Zé Leôncio, eu tô gostando muito do Marcos Palmeira como Zé Leôncio. Ele tá... A gente não pode nem falar em questão de interpretação, gente, porque o Marcos Palmeira, ele é um bom ator. Ele é um ótimo ator. Então ele tá fazendo muito bem. Eu realmente vejo um cara que é peão, que é conservador ali. Eu vejo, parece que realmente ele é aquela pessoa. Sim. Uma coisa que eu acho uma coisa interessante sobre ele, que eu acho que ele poderia ser facilmente odiável. Eu sei que tem muita gente que odeia, que já tá, não aguento mais o Zé Leôncio, mas pra mim, você vê uma humanidade nele, até pelo fato de eles terem contado a história do Zé Leôncio no começo. Você sabe de onde veio. E pra mim, uma coisa muito interessante que o Marcos Palmeira trouxe pro papel é que ele parece mesmo ser aquele menino, o Renato Góes do começo. Ele parece ser aquele cara, sabe? Acho que ele conseguiu deixar o personagem retrógrado, conservador, mas ao mesmo tempo ele é doce, ele é carinhoso. A gente vê ele sendo, por exemplo, tendo uma relação com os empregados seja da fazenda ou da cidade, que ele tem alguma noção mínima sobre como tratar as pessoas e ser uma pessoa boa. Tem uma cena que eu acho interessante dele defendendo a secretária dele da empresa no Rio de Janeiro, que a gente vê como ele, tipo, ele não é a pior pessoa do mundo, como, por exemplo, o personagem do Murilo Benício, que é tipo, caricato e tal, sabe? E eu acho ele um protagonista interessante. Eu acho ele interessante. O desenho dele, sabe? Eu não morro de amores pelo personagem, porque eu acho ele de fato bem homofóbico e conservador e tal. Então, nesses últimos capítulos eu me irritei. Também, mas... Eu me irritei bastante com ele nesses últimos capítulos, ele demitindo o Tibério, inclusive gosto desse personagem. Mas é um personagem que eu acho interessante, que ele tem camadas que a gente consegue enxergar. Eu consigo, pelo menos, o Zé Leôncio da fase anterior. Claro que não é um Zé Leôncio leve como da outra fase, que eu sinto que o do Renato Góes, ele tinha às vezes uma comédiazinha aqui e ali, fazia muita coisa errada. Eu até vi um tweet engraçado. Gente, o Zé Leôncio faz coisa errada desde a fase passada, mas agora que estão pegando no pé porque o Marcos Palmeira não é o Renato Góes. Sim. Traía. Mesmo com o Tadeu, a ideia dele não aceitar o Tadeu não veio da segunda fase não, amor. Da primeira. Pois não, isso já é antigo, não, de trair, de deixar a Madeleine lá sozinha, enquanto ele vai resolver as coisas com os boi, com coisa de peão aí, deixando ela sozinha, se adaptando sozinha. Então, ele já fazia coisa errada antes. Mas eu acho um personagem muito interessante. A Filó mesmo eu já abracei total nessa segunda fase, porque eu tinha gostado muito dela na primeira, então a gente pega logo um choque, mas agora eu já abracei de vez. Eu ainda acho uma personagem que, em relação ao casal com Zé Leôncio nessa fase, eu ainda fico meio, porque eu acho ela muito submissa, muito passiva, às vezes um pouco sem amor próprio com ele. E eu ainda fico... Eu acho que é uma crítica, na verdade. Eu vejo como uma crítica. Mas eu ainda não morri de amores pelo casal, que eu sei que tem muita gente que gosta, né? De Filó e Zé Leôncio. E tu, amiga, o que você tem achado deles dois? Eu sinto que tem muita coisa que a Filó poderia aprender com a Madeleine nesse quesito, sabe? Porque a Madeleine não deitava pro Zé Leôncio, mas agora a Madeleine tá em outra total. E, gente, falando sobre a Madeleine em si, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Ia te perguntar, amiga, se mudou alguma coisa. Não mudou muito. Eu acho que assim, a Karine Telles, como eu já falei várias vezes em outros vídeos, acho ela uma das melhores atrizes da nossa geração. Ela é incrível. Eu, quando foi escalado, eu realmente achei ela parecida. Quando eu vejo ela em cena agora na segunda fase, eu ainda sinto que ela é uma outra pessoa. Sabe, eu sinto que ela é uma nova personagem. Ela criou um sotaque muito carregado, que eu não lembrava da Bruna Lismayer fazer um sotaque tão carregado assim. Apesar que deve ter tido também, só que eu vejo tão sonoro na Madeleine da Karine, que eu fico assim, gente, era assim também?
Eu sinceramente não consigo enxergar tanto, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho ela uma atriz incrível. Acho que a personagem que ela criou é interessante. Só tenho dificuldade de ver ela como uma Madeline e não como uma mulher rica, mimada, digital influencer, que é infantil e que é uma pessoa vai contra a vontade dela lá, se recolhe na cama chorando, sabe aquela cena que eu achei um mico. Ai, sabe? sim. Enfim, Eu sei, discordo amiga. um pouco dessa, porque eu acho que eu vejo, discordo. amigo, eu vejo a Madeleine da primeira fase. Eu não sei se é porque eu acho elas muito parecidas, mas eu acho. que bom. Uma coisa que eu acho diferente, que eu comentei e continuo achando, é que a personagem não tem ainda não tem a mesma força que tinha na primeira fase. Cara, era uma das personagens. Ela tinha tinha o lado fútil, mas a gente vê muito a parte dramática também. Agora eu só vejo a Madeleine sendo fútil. E parece que ela tá mais fútil do que era antes, sabe? Sim, ela piorou. Parece que ela andou pra trás. Parece que ela piorou. Envelheceu e piorou. Eu quero Eu muito acho que ver deram o capítulo tramas de hoje, ruins pra inclusive. ela, amiga. Deram tramas ruins pra ela. Tipo, que trama aleatória dessa da namorada do Jove. Pra que existiu aquilo, gente, sabe? Da senha. Não entendi. Foi só pra ter alguma coisa com a Madeline. Eu sei que é pra falar sobre ela ser uma digital influencer e sobre um pouco mais sobre isso. Ter aquela crise com o Gustavo, né? Que, inclusive, eu gosto muito do Gustavo, mas apesar de ser um núcleo meio preguiçoso do Rio de Janeiro no geral. Mas não é aquela coisa. A Madeleine precisa ir pro Pantanal, gente. Ela precisa ser usada da forma correta, porque ali eu sinto que talvez no Pantanal eu consiga enxergar mais ela, sabe? Pois é. Porque por enquanto eu tenho dificuldade. Por enquanto eu tenho dificuldade. No capítulo de hoje, que a gente tá gravando esse vídeo na segunda-feira, no capítulo passado apareceu que no próximo capítulo, ou seja, hoje, o Zé Leôncio vai pro Rio e vai ter um confronto ali com a Madeleine. Estou muito ansiosa pra ver o Zé Leôncio adulto com a Madeleine adulta, eles dois conversando, porque aí eu vou ver a Madeleine assim, adulta mesmo, com um drama realmente relevante. E eu quero ver como é que vai ser eles dois, versão adulta, conversando e tendo embate. Estou muito ansiosa. Se tiver química. Já pensou? Meu Deus do céu. Tô curiosa, porque na minha cabeça aqui eu não tô vendo muito, não. Ao contrário de você, por exemplo, eu vejo muita química de Rapaz e Marcos Palmeira. Eu vejo química, mas eu ainda não senti a conexão de vou torcer para as Filó e Zé Leôncio. Não, torcer é uma palavra muito forte, mas eu vejo química, é diferente. Tipo, química acho que eles têm ali os personagens, eles estão ali em conexão. Acho que os atores estão bem em cena, mas pra torcer significa que tem que ter muita trama ainda, muito carro pra andar, sabe? Pra mim tá faltando cenas de romance entre eles, sabe? Tiveram poucas, de carinho. Teve uma que eu achei bonita, que eu até comentei na live, dele recebendo a carta do Jove. Teve outra também, dele abraçando ela falando, você não vai esquecer de mim? Ele fala que não, aí... Foram acho que as únicas que eu vi deles de carinho. O resto, o Zé Leôncio está muito preocupado esses dias. Inclusive, não vamos esquecer, por favor, de falar de quem? Do filho do Zé Leôncio, Jove, antes que a gente se prolongue demais. Sim, verdade. Vamos, gente, assunto polêmico, Jove. Ai, polêmico. Ai, amiga, acho que vou deixar você começar, que eu acho que você tem uma opinião um pouquinho melhor. Acho que você tem uma opinião melhor do que a minha. Então vou começar. Quando eu fiz aquela live, eu ainda não estava acostumada com o Jove, com aquela caracterização que eu ainda não gosto. Acho uma caracterização esquisita, gente. Parece que é um adulto fazendo um personagem jovem. Aquela caracterização não colou, continua não colando. A diferença é que eu já me acostumei com a caracterização, eu acho. Acho que nesse ponto da novela eu me acostumei. Jove, acho ele um personagem complicado de se gostar de primeira. Eu até acho que o autor não escreveu pro público já amar ele de cara. Eu acho que ele escreveu pra gente ir compreendendo porque ele é daquele jeito e gostando dele no decorrer da novela, sabe? Porque ele nasceu numa família bem disfuncional, mas isso não significa que, por entender porque ele é assim, que eu vou gostar dele, sabe, de cara.
Ah, eu não gosto quando fazem ele... que ele parece realmente um rebelde sem causa, mesmo ele tendo causa. A gente comentou isso na live. Sim. Ele tem umas atitudes, quando ele tem aquelas atitudes mimadas ou então infantilizadas. Sim. Eu não gosto. Fica chatinho de assistir. Tipo, a coisa é montar. Quando ele não conseguiu montar no cavalo. Aí ele não consigo e tal. Aí ele sai com raiva e fala: que show é esse? Pode ir embora. Tchau. Sabe, dá um escândalo. Ele dá uns pitinhos, né? Ele dá uns gritinhos que, assim... E isso é uma coisa que é um pouco da caracterização, mas eu não consigo tirar muito da escalação do jesuíta, porque eu não consigo comprar ele como um cara mais velho, sabe? Pra mim, o personagem é um adolescente. E o Jesuíta Barbosa não parece mais um adolescente. E a caracterização não ajuda ele a parecer um adolescente. Não ajuda. Sabe? Só parece que ele tá ali fazendo um cosplay de um adolescente o tempo todo. Sabe? É meio estranho. Acho que seria mais legal adotarem um visual mais parecido até com o do Jesuíta mesmo. Porque até agora eu não sei a idade específica do Jove. O Jove tem 25 anos, tem 20, tem 22. Qual é a idade dele? Eu não sei, gente. Eu sei que ele já desistiu. Ele parece um cara de 30 anos, que eu acho que é a idade do jesuíta. Sabe? O jesuíta não parece mais jovem hoje em dia. Eu não vejo ele como parecer mais jovem. E eu não acho que a caracterização ajudou. E pra mim, a criação do personagem é de um menino ali de ou 18 pra 21. Tipo, eu diria 21, que é tipo, ele dropou a faculdade e tá naquele marasmo, sabe? Tá naquela idade ainda que é muito mais adolescente do que adulto. Pra mim, isso é o jogo. É tipo o início do jovem adulto, né? Eu também acho que a idade do jovem é uns 22, por ali. Eu acho que poderia ter sido um ator mais jovem, de fato, talvez da idade ali da Alanis. Continuo batendo nessa tecla. Eu não acho que o jesuíta tá ruim atuando. Eu acho que tem mal. Acho que tem cenas dificílimas que ele fez. E, por exemplo, as cenas que ele tem de embate com o Marcos Palmeira, se fosse outro ator, não sei como ficar um ator mais verde, não ia ficar tão bom assim. Eu gosto das cenas dele de embate com José Leôncio. Gosto das cenas quando o personagem tá mais leve. Por exemplo, eu adoro algumas cenas com o Tadeu e ele zoando o Tadeu, rindo da cara do Tadeu. Oh, para com isso. Quando ele tá mais leve. Ele de romance com a Guta, acho boa. Gosto esse lado dele mais leve, concordo contigo. Pois é, eu acho que eles podiam abraçar mais esse lado leve, até porque o Jove da versão original, pelos vídeos que eu vejo, inclusive Paula, a novelouca lá no Twitter, ela posta muitos vídeos antigos da versão original. E eu vejo como o Jove antigo era super gaiato, super engraçadinho. Eu queria que esse Jove fosse um pouquinho mais assim. E eu também ainda questiono a forma como o Bruno Luperi coloca o veganismo na novela. Teve poucas cenas ainda, mas sabe aquela coisa de parece que a qualquer momento vai ter uma piada? Assim como também eu entendo que o autor quer mostrar como o Jove é um homem hétero que não tem problema nenhum em mostrar sua feminilidade e mostrar um pouco sobre a masculinidade frágil dos homens, dos peões ali, do pai do Jove. Mas muitas vezes eu sinto que toda a piada do Florzô passa do ponto, sabe? Sabe, vira uma homofobia ali recreativa que tá o tempo todo na trama. Tem uma musiquinha de... Se eu não passei pano pra como fizeram isso nos tempos do Imperador com trama racial, que botou lá o vilão usando racismo recreativo várias vezes, eu também não vou passar pano pra o vilão lá do Murilo Benício fazendo a mesma coisa com o personagem do jesuíta, que às vezes ele faz piadas ali com musiquinha de comédia. Não sei se me faz bem não, sabe? Eu entendo que é necessário, mas eu não queria, eu acho que usar a mesma piada daquela época, ou do Florzô, não sei se é legal, não sei. Realmente uma boa coisa pra se pensar. Mas o que eu ia falar? A outra coisa que eu não gosto dele é porque ele é meio aquele cara riquinho, que cheio de privilégios e tal, aí ele é todo metido a fotógrafo, aí ele vai lá, porque eu vou falar dela daqui a pouco, então estou preparando o terreno. Ele vai, olha, tem uma menina que mora com outra menina naquela casa. Aí ele vai e chega com uma câmera pra tirar foto. Gente, parece que ele tá tipo, olha a pessoa esquisita, vou tirar... Ai, cadê a acessibilidade? Cadê? Eu tô
curioso pra ver esse casal, viu? Juma e Jove. Sabe, porque eu gosto do Jove com a Guta, mas eu acho tão interessante que todo mundo fala o quanto a Juma é meio que, entre aspas, muito aqui, o lado masculino do casal e o Jove é o feminino, que tem uma brincadeira com os estereótipos, né? Uma quebra de tabu na novela, que naquela época já causou e que agora vão repetir de uma forma interessante. Eu quero ver como é que é realmente isso na prática. E dizem que é um dos carros-chefes da novela, que é um casal muito interessante. Então, ai, eu tô curiosa. Tô curiosa. Dizem que até os dois estão namorando, gente, na vida real. Então, olha química aí. na vida real eles têm. Eu realmente tô curiosa. Eu acho que talvez eu goste mais do Jove agora que ele vai ter vai ter um romance com a Juma, porque eu amo a Juma, gente, que personagem fofa. Abraçou. E me Jumificada. apeguei, abracei a Juma mesmo. A Alane está maravilhosa, me surpreendi muito, assim, eu já tava Não botando fala fé, nada, mas muda. assim... Não fala nada, muda. Ai, não fala nada, muda. Gente, outra coisa que eu adoro, a amizade improvável da Muda e da Juma. Eu Também. adoro essa É a melhor duplinha. parte. As duas atrizes muito boas. Aquela Também. menina que é a Muda, que eu não sei o nome da Eu atriz, acho mas ela eu vou uma botar aqui. ótima atriz. Ela é uma ótima. Gente, ela não Ótima fala atriz. nada, mas você sente tudo Ela é ali expressiva. pelas expressões faciais dela. Enfim, e Juma, eu quero aqui dar um momento especial aqui, porque eu tô gostando muito dessa personagem. Que personagem doce e corajosa e forte e delicada. Ai, eu já elogiei bastante a Alanis no vídeo lá da live, mas é só pra reforçar aqui. Ah, eu também que gostei. ela Eu deitei pra tá muito Juma, incrível. gente. Deitei pra Juma da Alanis. Acho que acertou ali no ponto. Ela é doce, ela é fofa. Ela tem a herança ali da Maria Marruá, né? Ela segue os passos da mãe. Eu acho muito delicado como toda a relação, ela contando como é que ela vê a vida a partir das coisas que a Maria contou pra ela. E Ai, eu sinto que é um papel que ela acertou no ponto, sabe? Tá muito bonitinho, tá muito bem feito. Tantas as cenas de emoção mesmo, dela chorando quando descobriu que a mãe morreu, ou dela tendo contato com a onça. Teve uma cena muito boa dela com a mãe dela, acredito, né? Eu aqui acreditando no misticismo, que era Marruá ali de onça, e ela tendo contato ali com a onça. Que cena boa. Ou ela ouvindo o barulho da onça e falando que é a mãe dela. Ai, amando. E amando também o texto, né? O texto da Juma é tão lindo também. Então, palmas aí pro Bruno e pro Benedito também, que deve ter muita inspiração aí. Tá orgulhoso. Bom, a gente disse que ia ler uns comentários, né? De vocês que comentaram lá no nosso Twitter e na comunidade do YouTube. Aí eu vou começar aqui lendo um, amiga. Bora lá, que é bom que a gente já vai. Vou ler o do Cássio, inclusive, abraço, que ele é do nosso clubinho de membros, tem interesse de participar, tem mais informação aqui embaixo. O Cássio comentou no Twitter: tô gostando muito da Guta e do choque cultural dos personagens urbanos com os do Pantanal. Só não compro a história do Zé Leôncio não assumir a paternidade do Tadeu. Gente, esse é o lado mais difícil da gente engolir o Zé Leôncio, né? Sinceramente, Sim, acho que isso é verdade. É aquela coisa que ficou datada nessa adaptação. Eu sinto que não faz sentido a forma como o Tadeu aceita isso, a Filó incentiva isso. Eu não sei até agora porque que ela incentiva isso, sabe? Bom. E meu pai amado. Agora, quanto a Guta, tudo. Quanto a Guta. Ah, nossa, eu adoro a Jura da Lávia e eu acho que ela é uma personagem incrível. Tem algumas ressalvas em como ela fala com a Maria Bruaca, que é a mãe dela. Sim. Tipo, Ao mesmo ela tempo. fala como se a mãe dela entendesse aquilo. E às vezes eu acho até ela um pouco indelicada com a Maria Bruaca. Tipo, como às vezes eu sinto que ela culpa ela a solta mãe umas dela por estar com lacradas. aquele homem. Ela solta umas lacradas. Gente, o que é ela falando LGBTQIA+, assim, pra mãe? A mãe o quê, filha? Sim. A mãe, assim, a mãe não sabia nem o que era lésbica, vai saber o que é LGBTQIA+. Tipo, a mãe mas assim, pergunta ao o que é mesmo lésbica. tempo, eu acho que é muito real, sabe? Eu acho que vai ter uma boa crítica. Pra, tipo, desce o tom, amiga, calma. Não é assim. Calma, tipo, você tá certa, mas fala de outra forma. Dá tempo ao tempo, sabe? Essas coisas.
Eu acho que pode, se o Bruno tiver a sensibilidade, ele consegue contornar essa situação. Como eu gosto da Isabel Teixeira, que faz a Maria Bruaca, que personagem também adorável, assim, e vítima daquela situação toda, daquele marido horrível que é o Tenório. E é uma personagem que eu tenho certeza que eu vou gostar de ver o desenvolvimento dela, que eu já peguei uns spoilers ali que me interessam bastante sobre a personagem. Uma personagem que a primeira cena eu já, tipo, ok, tá ótimo, sabe? Tipo, a Exato. construção assim, Exato. pau. Não tive nenhuma dúvida. Ela fez uma construção tão bonita. Sério, por mim tá ótimo. E, inclusive, eu gosto das cenas, tirando esses momentos que a Guta passa do ponto, eu gosto das cenas dela com a Guta, sabe? Com a filha, com o marido. Eu acho que toda essa família em si é muito interessante as cenas que acontecem. Quero ver o que mais vem pela frente. Mas eu gosto, sabe? Fale, amiga. E como o Cássio citou aqui rapidamente o Tadeu, gente, gosto bastante do Tadeu. Sim. Que é o José Loreto, Tá talvez seja o primeiro personagem do José Loreto que eu realmente gosto. Acho que talvez é um dos meus personagens masculinos que eu mais torço na novela, porque eu sinto a dor dele não ser assumido pelo pai, Zé Leôncio. Teve uma cena que, sério, tocou meu coração, porque o Zé Leôncio fala assim pra ele: só tá nós dois aqui, você pode me chamar de pai, não de padrinho. Aí ele: não, justamente eu não vou te chamar de pai, se eu não te chamo de pai em nenhum lugar, eu não vou te chamar aqui também. Eu sinto a dor dele, eu torço pra ele ficar com a Guta, eu não sei se o fim dele é com a Guta, mas eu acho que é. Torço pelos dois. Sim. Enfim. Mas vamos aqui ler agora Isto. Lê mais um. Vou ler do YouTube agora. Da Vanessa Lima. Tô achando esse jovem muito deprê. Tô acompanhando as duas versões ao mesmo tempo. E que a história da Nayara já deu o que tinha que dar. Ninguém tá interessado. Concordo, Vanessa. E as imagens do Pantanal são lindas. Ai, meu E Deus. a galera da cidade é um porre. Concordo com tudo. Absolutamente tudo. Gente, tudo. a plot da Nayara, eu não entendi até agora o que foi aquilo, gente. Gente, que vergonha alheia. A menina tá fazendo aquilo com ela mesma. Que falta de amor próprio. Ela entra no Instagram dele, entrando no notebook, porque as senhas dele devem ser super fáceis, né? Que ela conseguiu entrar no notebook dele, depois ela conseguiu entrar no Instagram. Eu adoro até o comentário que ele botou: ai, Jove, você também. Eu acho que até o texto tentou dar uma, tipo, viu, gente, o Jove é ruim de senha. Foi muito Viu, assim, ele é... Sim. Mas pra quê? Isso eu quero entender. Pra quê? Pra quê? Todas E as até, cenas assim, dela. Eu não sei, olha, não gosto de ficar. Eu nunca gosto de falar, tipo, atuou mal. Mas eu não entendi a construção da personagem, que ela fala de um jeito assim. Então, eu não sei se a menina, a personagem que eles pensaram, né, é uma menina assim, mais, sei lá, solta na vida, meio aérea. Mas às vezes tem umas cenas que ela, principalmente quando ela, antes da briga da Madeleine, que ela falava de um jeito assim, tipo, ai, cadê o Jove? Ai, tá, poxa, mas eu gosto dele. Eu não sei, cara, a personagem esse é tão aérea naquela situação, ela é tão solta, porque pra mim eu não entendi até agora o que pensaram que era útil, que eu fico com pena, então, né? Mas existe a Nayara na versão original, então ela deve ter alguma utilidade. Parece que ela não tem esse nome, mas tem a existência dessa ex do Jove. Entendo. Não sei. Mas e é isso, gente. Ai, nossa, pensa no vídeo que ficou enorme. Falamos muito. Isso que a gente segurou, porque a gente queria falar mais. Mas quando ficar tão grande, a gente vai terminar por aqui. E prometendo pra vocês que vai ter mais vídeos sobre Pantanal. Então se você caiu no nosso canal, não conhece Melodramático, segue aí que a gente vai falar mais sobre Pantanal. Bem mais, né? Com certeza. Então, não deixa de dar aquele likezinho pra ajudar a gente, compartilhar nas redes sociais e um beijo, pantaneiros.